Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos invocar a luz e a sabedoria do Espírito Santo para continuarmos falando sobre a falta do perdão nesse 12º encontro do nosso itinerário querigmático. Deus que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Falávamos no encontro passado sobre a exigência que Jesus faz aos seus discípulos do perdão. Um perdão dirigido também para os nossos inimigos. No Pai Nosso, nós pedimos que Deus nos perdoe. Não, pedimos que nós sejamos capazes de perdoar na medida em que Deus nos perdoa. Eu dizia para vocês que nós precisamos, portanto, estudar um pouquinho, aprofundar a Sagrada Escritura, para que a graça de Deus nos ensine como é este perdão de Deus. Que tamanho, que medida, que dimensão tem este amor misericordioso para conosco, que tanto e tanto e tanto ofendemos a Deus. Vamos à palavra bíblica do Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, escreve assim: quando éramos ainda fracos, essa palavrinha não me agradou, porque em outras traduções diz, quando éramos pecadores. Foi então, no devido tempo, que Cristo morreu pelos ímpios, pelos pecadores. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo sofreu por nós quando éramos ainda pecadores. Cristo morreu por nós, por amor, amor que perdoa, perdão que zera a nossa dívida, quando ainda éramos pecadores. Quando nós estávamos em uma situação adversa a Deus, rejeitando a Deus. O amor perdoador, o amor misericordioso de Deus, antecede o nosso pecado. Quando Deus entregou o seu Filho, o Pai entregou o seu Filho, para que ele, assumindo na sua carne o pecado da humanidade toda, de todos os tempos, e pregasse na cruz, o Pai estava dando naquele pedido que Jesus fez por ele, para ele, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Neste momento, o Pai, sem poder, entre aspas, recusar o pedido do Filho, perdoou tudo a todos. Nós podemos dizer com
toda certeza que nós somos pecadores? Sim, somos pecadores e muito pecadores, mas perdoados. Eu vou tomar a liberdade de acompanhar um pouco mais aqui o texto que está no itinerário querigmático, no livro, no 12º encontro. Como é que Deus nos perdoa? Primeiro, de uma forma gratuita. Como é difícil para nós, materialistas, vivendo numa sociedade muito permeada do espírito mercantilista, em que dificilmente há gratuidade, tudo é pago, tudo é cobrado. Você entender a gratuidade do amor de Deus. Eu não sei se eu falei no início do nosso itinerário que cada um tem uma experiência de Deus. São João revela a experiência que ele teve do Senhor. O que ele experimentou de Deus, que o levou a dizer: Deus é amor. Eu posso dizer, acrescentar alguma coisa a essa experiência de João. A minha experiência do amor de Deus é que ele é amor gratuito. Por quê? Porque a grande graça que eu recebi do Senhor, que foi o momento do meu batismo no Espírito Santo, foi exatamente numa situação em que, se a graça não fosse gratuita, desculpem a redundância, eu não estaria aqui pregando para vocês. Deus não levou em conta a minha miséria daquele momento em que eu estava buscando, sim, a graça de Deus, buscando o batismo no Espírito Santo, mas sem a mínima condição. Exatamente por causa da falta do perdão. Num sentimento amargo que eu tinha dentro de mim. Então, essa experiência, puxa, Deus, para me dar a graça, Ele não precisa que eu seja boazinha, que eu esteja em plena sintonia com Ele. Nunca vou estar, não vamos estar. Então Deus é graça, Deus é doação, Deus é gratuidade. Eu não sei nem mais como explicar uma coisa dessa. Mas a gente pode formular um conceito um pouco errado na nossa cabeça. Que o perdão doado, o perdão dado, depende do que o outro vai fazer. Peraí, não depende não. Porque a própria palavra de Deus está dizendo, quando éramos pecadores, quando estávamos inimigos de Deus, Deus nos enviou Jesus. E praticamente, na nossa própria história, presta atenção, você vai ver que momentos de grande percepção da graça de Deus, em que situação você estava com relação a Ele, né? Então, quando nós olhamos para a gratuidade do perdão de Deus e percebemos que nós temos que perdoar assim, claro que numa medida humana, nós estamos dizendo que o perdão não pode ser através de uma cobrança, através de uma exigência, através de uma reparação
que o outro tenha que fazer porque nos ofendeu. Quantas vezes a gente diz, só perdoo se... você está condicionando, não é gratuidade. Mas então, o perdão significa passar a mão na cabeça e falar que está tudo bem? O marido que trai a esposa que trai o marido, por exemplo, eu acho que é uma das feridas mais profundas. Quantas vezes escutei as esposas, né, que foram traídas pelos maridos, a senhora não acredita quem era a amante do meu marido, a minha melhor amiga. Quantas vezes escutei isso? Como eu dizia no vídeo anterior, a maior ofensa é aquela que nós recebemos daqueles que nos são mais próximos. Não quer dizer que agora eu vou perdoar meu marido, que vai ficar ótimo, maravilhoso, ele vai continuar tendo os casinhos dele. Não é isso. Porque nós fazemos uma bela de uma confusão. Veja um pouquinho. Quando nós vamos para o sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão, o sacramento da confissão, Deus nos perdoa? Sim. Antes de você chegar lá, você já está perdoado. Só que, se não houver arrependimento, um arrependimento efetivo, que se reverta numa mudança de atitude de vida, se o meu arrependimento não significar sair do pecado, o perdão de Deus é dado? Sim. Mas como eu disse no vídeo anterior, ele é retido. Olha, ele é retido nos seus efeitos. Até que eu mude de vida pelo arrependimento, pelo convencimento de que aquele caminho que eu tomei realmente não é o de Deus. Eu preciso voltar às minhas fontes. Claro que isto, no plano humano, também acontece. A esposa perdoa o marido perdoa a esposa, compreende. Gente, a compreensão da fraqueza humana, a partir da experiência que nós temos da nossa própria fraqueza, é uma coisa maravilhosa. Porque abre a nossa cabeça à compreensão da fraqueza do outro. Por que Deus é infinito no seu amor misericordioso? Porque Jesus experimentou na sua própria pele, na sua encarnação, a fragilidade do ser humano. A violência que é a tentação sobre o ser humano para fazê-lo cair, para fazê-lo se distanciar de Deus. Foi a tentação que Jesus sofreu no deserto e superou. Na sua humanidade. Então é claro que Deus perdoa sempre, mas para que este perdão de Deus produza os seus efeitos de cancelar a culpa, a culpabilidade, o efeito de cura, para que aquele perdão realmente cure a minha ferida, é preciso que aquele que pecou contra o outro se arrependa e queira mudar de vida. Mas o perdão ficará retido. É como, imagine uma caixa d'água, cheia de água. A caixa d'água é o coração de Deus, a água é o amor misericordioso, que perdoa sempre tudo a todos, que vai passar por um cano e vai chegar numa torneira. Só que, se eu não abrir a torneira,
A caixa d'água pode estar cheia quanto quiser. Eu não vou conseguir nem uma gotinha d'água. Daquele poder maravilhoso, misericordioso do amor de Deus, porque eu não fiz a minha parte. Então, que neste finalzinho de encontro, nós reflitamos que Jesus morreu sem que nós tivéssemos manifestado, nem existíamos quando Jesus morreu. Mas aquele povo mesmo que estava ali crucificando Jesus, condenando e crucificando, já foi perdoado. Pelo pedido que Jesus fez ao Pai, Pai, perdoa-lhes. Porque realmente, gente, nós não conseguimos avaliar o mal que faz o desamor na vida das pessoas. Nós não sabemos realmente o que fazemos quando ofendemos as pessoas ou quando nós retemos a mágoa e o ressentimento no nosso coração, que não vai ficar só guardado. Ele vai ser vomitado por palavras, por más intenções, por atitudes, por um monte de fatos agressivos que a gente faz. Por isso, vamos perdoar com todas as forças do nosso coração e deixar que Deus cuide do resto. É o máximo que nós podemos fazer. Sempre perdoar. Independente da mudança ou não de vida do outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.